Fala, torcedor do Palmeiras. Acompanha aí as últimas notícias do Verdão. O Palmeiras ganha mais um jogo aí fora de casa contra o Cerro Porteño, 2-0. Acompanhe esse corte aí, se inscreva no canal, deixe seu like e bora! Temos que falar, temos que elogiar, temos que exaltar, mas não é nenhuma novidade. Não, mas pode não ser... Mas e não é nenhum grupo ruinzinho, não. Pois, grupo, todos são times de camisa dentro dos seus países. Cerro Porteño, Sporting Cristal, Bolívar. Porque tem time de Libertadores que às vezes ganha o Campeonato Nacional porque o empresário, o prefeito lá montou um time rápido, ganha o Campeonato Nacional, vai para Libertadores, no ano seguinte o time não existe. E daí a gente vê ali. E o próprio Palmeiras já pegou, por exemplo, o Independiente Petroleiro da Bolívia, meteu 8, tudo. Não é o caso. Bolívar, Cerro Porteño, Sporting Cristal, são times que têm satisfação para dar para a imprensa do seu país, para a torcida do seu país, enche estádio, então vai ter pressão, time que vai contratar jogador com mais peso, com mais experiência, porque tem satisfação para dar. E o Palmeiras vai lá e tá passando por cima. Assim, o Abel, porque ele já fez antes, não tira o peso do que ele tá fazendo de novo. Não tô querendo diminuir, não. Ele tá fazendo de novo. Eu tô falando que eles estão repetindo. É mais uma amostra do que ele tá fazendo de novo. Não tô querendo diminuir, não. Tá fazendo de novo. Eu tô falando que eles estão repetindo. É mais uma amostra de força. Sim, você tem razão. Tá fazendo de novo. Porque no dia que não fizer, a gente fala, não tá fazendo. Cada vez que você ganha, Abel, é uma força, é uma demonstração de superação, de buscar de novo. Porque muitas vezes acontece muito se fala, né? Olha lá, normalizando o absurdo. Olha lá. É isso. Não é você chegar no topo, é você se manter no topo, que é difícil. E o Palmeiras se mantém no topo. Vai entrar uma tela que vai mostrar isso pra você. Olha aí. Pode falar, Eugênio. Se sente em casa. Palmeiras em 28 jogos como visitante pela Libertadores na era Abel. É isso. 75% de aproveitamento. É impressionante. Em 28 jogos fez 62 gols como visitante. E sofreu 13. Olha o absurdo. O desempenho como visitante ajuda a explicar porque o Palmeiras é tão bem sucedido em Libertadores, porque consegue equilibrar e principalmente é muito estável na forma de jogo, né? Sempre compete tanto dentro como fora de casa. E assim, o que o Palmeiras do Abel faz em Libertadores é uma coisa assombrosa, porque essa, se não me engano, é a 6ª Libertadores do Abel. E em 2020 ele chega ali depois da fase de grupos, mas é campeão. Mas é sempre o Palmeiras se classificando em primeiro, um Palmeiras que não dá vexame, que não passa vergonha, longe disso. Não, com exceção do ano passado, quando ele é eliminado pelo Botafogo nas oitavas, em todas as outras ele chegou no mínimo na semifinal. E no ano passado foi eliminado pelo campeão Botafogo com um timaço. E ali, jogo igual. Num confronto equilibrado. Muito disputado. Então, e assim, tinha ganhado o brasileiro no ano anterior do mesmo Botafogo. Então, totalmente aceitável. Então, o que o Abel faz, num cenário de muita competição, num torneio que é traiçoeiro também, porque a gente vê que alguns times que sempre entram como favoritos, vez ou outra, acabam decepcionando. O Flamengo, por exemplo, nessa temporada, imaginava-se um desempenho mais regular. Na comparação, o Palmeiras, nos jogos em que vence bem, e comparando com os jogos em que o Flamengo também vence bem, o Palmeiras é menos encantador. Não é um jogo tão plástico, não é um jogo tão vistoso como o do Flamengo. Isso historicamente, não é de agora, não. Mas pensando em competitividade, o Palmeiras é muito mais regular nesse nível de competição, que o Abel consegue mobilizar o time sempre, independentemente do que vale o jogo. Então, por isso que a gente vê o Palmeiras sempre voando em fase de grupos, com essa ambição, realmente com uma vocação vencedora para decidir sempre em casa, no Allianz, para ficar em primeiro no grupo. E não é só na Libertadores, não. E mais, liderando o Brasileirão. É isso que você vai falar agora, né? Pois é, mas não é só na Libertadores. No Paulista, o Palmeiras também tem essa obsessão de sempre terminar em primeiro. Então, é algo que, para manter no longo prazo, como o Abel mantém, mais de 5 anos, é de fato assombroso e serve de exemplo. Porque todo clube que quiser alcançar esse nível de excelência precisa pensar em ter um técnico que faça um trabalho de longo prazo, que tenha estabilidade, que consiga ano a ano ir melhorando o elenco. Hoje, por exemplo, o Abel tem um elenco melhor do que tinha no ano passado. Então, aos poucos, o Abel vai subindo o próprio sarrafo porque conta com o respaldo da diretoria. Existe um trabalho muito bem organizado. Então, hoje, falando em Libertadores, quando se pensa em excelência, o primeiro nome que vem à cabeça é o Palmeiras. O Abel usou muito assim para falar sobre
a volta por cima do Vitor Roque no jogo, a palavra da resiliência, né? E é a cara do Palmeiras, é o Palmeiras que não vai desistir nunca, que vai dar o seu máximo em todas as divididas, em todas as jogadas e que vai brigar até o último minuto para buscar o resultado. A gente falou aqui da eliminação ano passado para o Botafogo. Ter que suar sangue. A eliminação do Palmeiras para o Botafogo ano passado foi lutando até a última bola. A última bola do jogo foi uma falta batida pelo Gabriel Menino na trave. Depois de um gol anulado, que era o gol da virada do Palmeiras, que levaria a decisão para a prorrogação, ou para os pênaltis. E aí, depois de ter o gol anulado, ele ainda consegue uma bola na trave numa cobrança de falta. Ou seja, a última bola do jogo, o Palmeiras estava ainda brigando para se classificar. Ele pode conseguir, às vezes não consegue, mas é um time que briga o tempo inteiro, luta o tempo inteiro para conseguir os seus resultados e consegue ser competitivo. Então, tem muito mérito nisso. Tô passando além da análise técnica, tática, e estou colocando a alma que o Palmeiras tem colocado. E um exemplo disso é o primeiro gol. Porque você está jogando fora de casa contra o Cerro Porteño, pressão, Laolha, babá. Você está jogando fora de casa, tem uma falta boba ali, uma falta de jogo no meio do campo. Tá, falta de jogo, você cai, segura um pouco, segura o jogo, cadencia, aproveita, faz o relógio andar um pouquinho, tudo, para a bola, toca de... Não! O Evangelista tá rolando porque sofreu a falta, ele já, no que ele se recompõe, já põe a bola no chão e sai jogando. Os caras, os dois jogadores que estavam em cima dele, estão mais reclamando com o árbitro de alguma coisa e a bola já tá com o Estevão para finalizar. Por quê? Porque o time tá ligado o tempo todo, um time que tá competindo o tempo todo. Cada pequena jogada é uma oportunidade de você competir, de você criar, de você ir para cima, de você tentar fazer o jogo. Não é que o Palmeiras ficou com aquele modo de não, vamos ficar enrolando, vamos ficar amarrando o jogo aqui, porque a gente tá jogando com os caras aqui, fora de casa não é mau resultado empatar com o Cerro Porteño, tudo não. O Palmeiras tá pensando em vencer, tá pensando em aproveitar a oportunidade. E o Evangelista, que acabou de chegar, já tava com essa mentalidade. Né? E daí, aí, ó, ele tá rolando ali, ó, pum, parou, saiu. E os caras estão reclamando da falta. Esse daí é um lance que normalmente não acontece nada, porque o Evangelista cai, vai lá, reclama, daí o Evangelista vai lá, para, fica olhando ali, tudo bem, a defesa se recompõe, toca de lado e você vai tocando a bola. De repente até pinta um cruzamento na área. Mas não sai muita jogada dali. E saiu. Por quê? Porque o Palmeiras estava ligado o tempo todo. Mesmo num momento de falta boba no meio de campo, estava ligado para tentar... Eu vou abrir o leque. O futebol brasileiro ele é tão maluco que o time que conseguiu vencer esse Palmeiras tão focado, tão aplicado taticamente, tão raçudo, com tanta qualidade, ele foi batido numa final pelo Corinthians. E o Corinthians, pouco tempo depois, mandou o seu técnico embora. Alô, Abel, um abraço para você, abraço a todos que acompanham o F360. O Palmeiras manteve 100% de aproveitamento na Libertadores, 4 jogos, 4 vitórias, já está classificado à próxima fase, bateu o Cerro Porteño aqui no Paraguai por 2-0. O Cerro não perdia em casa pela Libertadores desde 2023, quando foi derrotado exatamente pelo Palmeiras. Gols do Estevão e o Vitor Roque. E chamou a atenção a atuação do Vitor Roque, que desencantou na partida contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. A gente esperava ele mais leve, mais solto depois de fazer o seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras, mas ele perdeu um gol no finalzinho do primeiro tempo, depois que o Estevão fez o primeiro gol, saiu cara a cara com o goleiro e chutou em cima do goleiro paraguaio, que seria o segundo gol do Palmeiras. Ele reconheceu na entrevista coletiva que não fez um bom jogo, ficou ansioso depois que perdeu esse gol, mas nos acréscimos acabou marcando o segundo gol do Palmeiras. E foi um exemplo de resiliência na entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira, dizendo que todos os companheiros passaram apoio para o Vitor Roque, não foi na técnica, mas foi na vontade, ele marcando então o segundo gol na vitória palmeirense e o segundo gol dele com a camisa do Palmeiras. Depois de ter perdido o gol, deu uma balançada, mas vida de atacante é assim, nem sempre vou fazer. Às vezes eu vou perder o mais fácil e fazer o mais difícil, como foi. Mas estou muito feliz pela vitória, que foi o mais importante nessa noite hoje. Com certeza ele não quis errar. Demos apoio para ele. Falamos, eu até comentei com ele, eu falei, o Cristiano Ronaldo acabou errando um gol ali no jogo lá da Arábia e faz parte. Então ele manteve a resiliência, a cabeça boa e acabou fazendo um baita de um gol no final. O exemplo do que é resiliência de um jogador, Vitor Roque, que é resiliência numa imagem. Eu falhar um golo que toda a gente estava à espera que falhasse, que toda a gente de certeza que criticou, e a resiliência é isso, é como é que eu dou resposta à adversidade. E eu sou
um resiliente de natureza, e ele ficou lá dentro, ele lutou, ele foi e fez um golaço. Palmeiras agora vai em busca do seu segundo objetivo, já que está garantido na próxima fase, é fazer a melhor campanha da fase de grupos, feito que o time conseguiu 5 vezes nos últimos 7 anos. Agora são 2 jogos em casa, como mandante, né? Porque o clássico será na Arena Barueri. Palmeiras já treinando nesta quinta-feira, faz um treinamento no final de semana e enfrenta o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro na Arena Barueri, e depois quinta-feira que vem contra o Bolívar no Allianz Parque, tentando aí manter esse 100% de aproveitamento. Mas é o Palmeiras que mostra sua força na Libertadores com 4 jogos, 4 vitórias e 8 vitórias consecutivas como visitante. Abel, é forte o Palmeiras. Um abraço para você, até a próxima. Um abraço, amigo Vinícius Nicoletti, trazendo todas as informações lá de Assunção, no Paraguai, depois de mais uma vitória do Palmeiras. Eu quero seguir aqui, amigos, ou começar nossa análise, nossa resenha sobre o Verdão, com o assunto Vitor Roque, que acho que foi o grande assunto aí do jogo, porque eu concordei com tudo que disseram ali, o Abel, o próprio Vitor Roque, o Lucas Evangelista. Eu estava pensando exatamente isso, que a vida de atacante é assim, hein? Durante vários jogos. Eu já cansei de ver atacante que vai do céu ao inferno durante um jogo, durante uma temporada. E ontem teve esses altos e baixos, né? Teve o gol perdido que foi muito feio, assim, ele podia ter tocado pro Estevão, tava cara a cara. É um gol que um atacante de categoria como ele não deve perder, mas eu acho louvável o cara não abaixar a cabeça e continuar tentando, tentar até o final e fazer um gol como ele fez, Bira. Isso foi uma coisa que sempre chamou a atenção no Vitor Roque, desde o começo da carreira dele. Tava ainda no Cruzeiro, depois foi para o Atlético Paranaense, ainda assim, naquele jogador saindo da base do Atlético e começando a receber chance no time profissional, que era um jogador que tinha uma autoconfiança muito grande para um jogador da idade dele. Porque ainda mais atacante, que é um jogador que tem o seu sucesso muitas vezes medidos em gols, então você tem que fazer o gol. Você tem que fazer o gol para estar fazendo a sua parte. Não tem aquela coisa, ai não, mas você tá jogando direito, ai, mas você tá compondo, você tá defendendo, você associa bem, você tá ajudando os companheiros, tudo. Atacante pode estar fazendo tudo direitinho, ele tem que estar fazendo gol, né? E então é muito cruel com um atacante jovem, porque se o gol não tá entrando, a cobrança, a medição do sucesso dele é muito fácil de ver e de questionar. Depois e o Vitor Roque, o gol ontem, ele ainda teve uns lances ruins, né? E o Vitor Roque é um jogador que, desde o começo no Atlético, ele mostrava essa confiança de parecer não se abalar muito. Ele tem a confiança de, não, eu vou lá e faço. E foi até uma coisa que acho que chamou a atenção do Barcelona quando contrata ele, essa questão da confiança do Vitor Roque, mas lá no Barcelona ele parece ter perdido isso. Ele era um jogador com pouca confiança, um jogador que sentia os momentos, vai pro Betis, ele começa bem no Betis. Quando começa a ter uma sequência de jogos em que a bola começa a não entrar, ele se abate. O que era estranho, porque não é o Vitor Roque do Atlético Paranaense, que era um Vitor Roque que decidiu semifinal de Libertadores no Allianz Parque contra o Palmeiras, um Vitor Roque que decidiu mata-mata de Libertadores contra o Estudiantes lá em La Plata. Então, o jogador que decide contra o Estudiantes em La Plata e contra o Palmeiras no Allianz em Libertadores, jogador ali, né, maduro, tudo. O que eu gostei desse gol aí é que ele realmente não fazia um bom jogo, ele sentiu, e ele mesmo admitiu que sentiu o gol perdido, né? Mas não desistiu. E aí a tomada de decisão dele, né, tecnicamente falando, não era a melhor. Quando ele vai para ele de fundo, ele tem uma opção de passe que talvez fosse uma jogada com mais chance de dar certo do que ele tentar sozinho. Mas acho que ele sentiu a necessidade de que ele tinha que resolver um lance. Ele tinha que terminar o jogo com o apito final e se dirigir ao vestiário falando, eu resolvi aquela pendência do primeiro tempo. Quer queira, quer não, e ele deu uma aliviada. Deu. Porque, até ver todo mundo falando do gol perdido, tal, um lance que marca. A partir do momento que ele faz um gol decisivo como fez, dá uma aliviada, não dá? Exato, então ele resolve essa pendência. A gente agora não está falando apenas do gol perdido, a gente está falando da resiliência do Vitor Roque, de como ele foi lá e compensou, porque o gol que ele faz é bem improvável e o gol que ele perde era muito provável, né? Assim, esse gol aí, parece aquela coisa do jogador que até teve tempo demais para ficar pensando no lance e daí ficou com tanta dúvida do que fazer que daí no final das contas tomou uma decisão errada. Se ele vai só no instinto, talvez fizesse o gol. Olha aí, Bira. Outros erros dele durante o jogo. Ele errou, estava até na redação mais cedo lá com a nossa equipe, lá com o Luiz e tal.
E no segundo tempo ele erra todos os passes que tenta. Nossa, São esse foi 4 horroroso, passes, você viu ali? São 4 passes. E a gente imagina que seja em função, né, dele estar abalado emocionalmente com o gol perdido no final do primeiro tempo. Mas eu acho que a resposta é essa. O atacante vive de fazer gol e de perder gol. Perde gol mesmo. No final de semana, por exemplo, né, no jogo com o Vasco, ele fez o gol. E pouco depois entrou o Flaco Lopes no lugar dele e perdeu um gol. Um gol menos provável do que esse que ele perdeu ontem. Mas é da vida. O Arrascaeta, que nós vamos falar daqui a pouco, Sim, perdeu fez um também. gol maravilhoso, está jogando muita bola e depois perdeu um que podia ter decidido o jogo. Não A foi? vida do atacante não é de fazer todas as chances. É claro que aquela parecia uma chance muito óbvia, mas acontece de não fazer. E ele deu a volta por cima. Eu acho que não tem que se criar uma tempestade num copo d'água pelo gol perdido por ele ontem. É um jogador que foi para a segunda partida seguida balançando as redes. E é um mérito, depois de tanto tempo de jejum, entender que ele está brigando, está lutando e conseguiu. Eu queria, assim, além do Vitor Roque, acho que é muito importante a gente falar do Palmeiras. O Palmeiras é 100% de aproveitamento na Libertadores. O Palmeiras é o único time na competição, né, que ganhou todos os jogos, ganhou fora de casa mais uma vez, está encaminhando para ser o melhor time da fase de grupos de novo, para decidir seus jogos no Allianz, no mata-mata. E, mais uma vez, mostra que é senhor absoluto dessa fase de Libertadores. E não é... torcedor, que vitória aí no Palmeiras. 2-0, gol do Estevão, né? O Vitor Roque também fez no final. Poderia ter ampliado aí no primeiro tempo, né? Perdeu um gol na cara, não poderia ter perdido. Porém, se redimiu e conseguiu fazer o seu gol. A classificação agora, já estamos nas oitavas de final, com 12 pontos aí. O Palmeiras foi fundamental hoje. Poderia ter ampliado. Não foi um jogo também tão fácil, né? O Palmeiras, ele errou bastante gol, porém o Abel mesclou um pouco o time, né? Não tivemos o Piquerez, o Felipe Anderson também não viajou, então o time também foi um pouco mesclado, porém mesmo assim conseguimos sair com a vitória. O Palmeiras segue invicto fora de casa, são 19 jogos e o Palmeiras agora tá tranquilo na Libertadores, classificado, e até o Olé Brasil deu uma cutucada aí, né? Enquanto tem time que foi eliminado na pré-Libertadores, está passando vergonha na Sul-Americana, né? O Palmeiras está aí com 12 pontos aí, 4 vitórias seguidas aí na Libertadores, 100% de aproveitamento. Então que vitória, meio de semana aí pra gente ir para um jogo decisivo, né? No domingo contra o São Paulo, né? Um clássico. Então isso já é um motivo para o Palmeiras ir muito forte para a gente se manter aí na ponta da tabela. Fechou, galera? Essas foram as informações. Deixe seu like, se inscreva no canal e fui!